Fala família, seja muito bem-vindo ao nosso Bora Up Podcast. Estamos no nosso terceiro episódio. Eu sou o Frank Borges, sou CEO da LCK Uniformes e Camisetas, competência em uniformização. Hoje estamos aqui com um tema muito bacana e importantíssimo para o grande empresariado ou os empreendedores. Vamos falar de desvendando a gestão de pessoas. Olha só que bacana isso. E para ter a honra de se apresentar e falar dos nossos convidados especiais de hoje, meu parceiro, meu amigo Crispim, faça as honras, meu amigo, se apresente. Frank, mais uma vez um prazer a gente fazer um episódio para facilitar a vida dos empresários. Eu sou o Crispim, sou da Biosolve Clean. Nós somos especialistas em dedetização e controle de pragas e, principalmente na minha área, que sempre tem muita gente passando, a gente precisa saber muito de pessoas, né? Hoje nós vamos falar com a Poliana, do seu RH, diretora do seu RH, e também com o Fernando Campos, que é o diretor do Portal do Estágio. Poli, conta um pouco da sua vida, conta um pouco da sua empresa pra gente. Gente, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui junto com vocês, né? E compartilhando um pouquinho da rotina, né? Da rotina do empresário, a rotina do profissional de RH. Então, eu sou mineira, né? Atuo com RH há mais de 15 anos, trabalhei em empresas de grande porte, no estado de Minas Gerais e multinacionais também. E quando eu vim para Goiás há 8 anos atrás, eu percebi que aqui ainda não se tinha muito conceito de RH estratégico, né? Em Goiânia é muito comum ter o RH departamento pessoal. Então, percebi que aqui havia ainda uma ideia do RH burocrático e não RH estratégico. Então, foi aí que surgiu a ideia de fazer o seu RH, né? De trazer um serviço em que a gente faz um BPO da parte de gestão de pessoas, né? Desconheço hoje quem faça, né? Desse formato que a gente faz aqui. E hoje a gente atua em diversas empresas, independente do ramo, porque o nosso produto é gente, né? O nosso negócio é gente. Então, a gente ajuda o empresário aí, primeiro, a entender o perfil certo, selecionar e, principalmente, reter. Porque se errar, gente, na seleção, não tem chance. Vai dar errado. Bacana. É isso. Vamos lá, Fernando. Conta aí da sua história também com o Portal do Estágio. O pessoal que fica tentando substituir analista por estagiário. Tá certo? Dá para fazer? Como é que é? Dá para formar. Fazer não, né? Dá para chegar aí com um bom programa de estágio a se tornar um bom analista. Mas cada um na sua função, cada um no seu cargo. Então, eu sou o Fernando do Portal do Estágio e nós realmente nascemos com essa necessidade de atender mais efetivamente o Portal do Estágio. Eu me identifico muito com o seu RH, né? A Poliana, a gente tem essa parceria aí. Por quê? Porque a gente realmente é focado em tirar essa burocracia. O Portal do Estágio, já tem 10 anos que eu trabalho com isso. Sou especialista na lei do estágio, especialista na lei da aprendizagem, mas hoje mais a lei do estágio, mas já há 10 anos aí trabalhando com essas duas leis, são leis distintas. E trabalhando em outra instituição eu identifiquei esse gap, né? Da gente realmente ajudar mais efetivamente o empresário a encontrar o estagiário, a tirar essa burocracia, e também a gente tem uma pegada muito forte em ajudar o estagiário, a orientar o estagiário. Então, nós temos aí um canal do YouTube também, ali onde tem muitas dicas. A Poliana também tem vídeo lá dando dicas. Realmente, tinha até um podcast, né? Carreira Sem Mimimi. Vamos voltar a esse podcast, porque a gente quer realmente ver os dois lados se encontrando. Estudante e empresa se encontrando e se desenvolvendo, né? Esse é o nosso desafio. Isso é muito importante. Pegando esse gancho aí de pessoas, empresas, né, Crispim? A gente passa a ver muito assim, eu não sei se é o investimento errado ou se isso tem que andar as duas coisas juntas. De que forma que eu contesto isso, meu amigo? Seguinte, tem empresas que investem em tecnologias, equipamentos, estrutura física e assim por diante. E eu penso, né, vendo assim atualmente como é que está o mercado, Crispim, é que está faltando investimento no pessoal, seleção, treinamento, investimento nessa parte que eu acho que é um capital muito importante que tem dentro de qualquer empresa ou organização, que é o quê? Pessoas. O que vocês me falam a respeito disso hoje, nesse mercado atual de hoje?
Então, hoje, vamos pensar, a gente pensa nas pessoas, as pessoas dentro das organizações, né? Mas a gente não pode deixar de pensar nas pessoas dentro da sociedade. Hoje a gente percebe uma dificuldade do empresário na contratação, até falando, né, das pessoas com muito mimimi. Nós estamos com uma sociedade hoje que passou por um momento muito difícil, que foi uma pandemia, mas antes disso já vinha estando adoecida, né? E isso está indo parar nas empresas, né? Então, a necessidade hoje de um candidato, ela é muito diferente do que era uns anos atrás, né? Hoje, antigamente as pessoas se preocupavam só com o dinheiro. Hoje as pessoas buscam muito qualidade de vida, buscam muito qualidade de relacionamento, tratamento. Elas estão emocionalmente fragilizadas. Então, o ambiente de trabalho é algo que pesa muito na escolha delas. Você percebeu que eu falei escolha delas? Escolha delas. Quem que é a primeira pessoa que escolhe numa relação de trabalho? Não é o empresário. O empresário ainda acha que é ele que escolhe. Ele abre uma vaga, mas essa vaga só vai ser ocupada se alguém escolher essa oportunidade. Então, hoje, empresário, você está passando, você está na prateleira. A sua oportunidade está na prateleira. Antigamente, a gente achava que era o candidato que estava. O bom candidato, que é aquele que você está buscando, esse candidato ele está selecionando empresas que estão na prateleira. Então, é desafiador? É. Então, é hora do empresário, como eu falei, desafio ainda mais para a nossa região aqui de Goiás, que eu digo o seguinte, no ano passado, de dezembro de 2021 para janeiro de 2022, a região de Goiás aumentou em 286% o volume de vagas. Isso fez com que o empresário ano passado bugasse. A gente nunca teve tanta abertura de vaga, né, lá no seu RH como foi o ano passado, porque não conseguia contratar as pessoas. Quando contratava, ele não ficava uma semana, porque as pessoas recebiam outras propostas. Esse ano está diferente? Diminuiu o volume, a intensidade, porém ainda está acontecendo demais. Então, sempre que chega, por exemplo, uma oportunidade, o empresário quer abrir uma vaga conosco, nosso trabalho é muito consultivo, no sentido assim, vamos entender como que seria essa proposta, vamos entender o escopo desse cargo. Porque, às vezes, eu até brinco, né? O empresário quer um candidato que seja uma geladeira, que faça a comida, né? E lave a roupa. Então, assim, a gente precisa entender a função e o quanto é realista aquela expectativa dele com relação àquele profissional. Né? Então, primeiro, descrever bem o cargo é fundamental para dar certo. E identificar o nível de qualificação necessária. Às vezes, é um cargo que a gente pode fazer uma composição. Às vezes, mais de um profissional. Eu vou colocar um profissional no nível de analista, né? E a gente pode pôr um estagiário para auxiliar ele na parte operacional. E, nesse momento, a gente já começa a preparar alguém para futuramente ser um assistente, um analista. Então, assim, tem que ser pensado o conjunto. Então, antes, vamos lembrar, a sociedade está adoecida. Essas pessoas estão buscando o quê? O que você pode oferecer para o seu negócio ser diferente? Ah, beleza, ele entrou. E depois que ele entrou, como você vai fazer para poder ficar? Saiu uma pesquisa no início do ano, saiu em diversos jornais, que 3 em cada 4 profissionais estão buscando mudar de carreira esse ano. Já pensou? Às vezes, seu melhor funcionário pode ser um desses 3. Né? Como você faria? O que você está fazendo para se preparar por uma situação dessa ou impedir que isso aconteça? Né? E você, Luiz, como é que está sendo com os estagiários? Eu estou lidando com os efetivos esse desafio, né? Ir lá com os estágios. Uma coisa que o Frank falou que eu achei interessante no início é que eu vejo muito, porque como comercial da empresa, eu lido muito com RHs. E sempre, né? Uma questão muito histórica de RH é que quando a empresa está em crise, o que eles fazem? Corta no RH. Então, muitas vezes, eu vejo uma rotatividade muito grande de gestores de RH, porque é o primeiro local que se corta custo. E, na verdade... Eu acho que está cortando custos. E é onde ele que deveria investir mais. Né? Investe em equipamento, investe em estrutura e investir mais realmente na gestão de pessoas. Né? E não é gestão de DP, é gestão de pessoas. Treinar, desenvolver, capacitar, fazer uma gestão hoje, né? Uma palavra que está muito em voga, uma gestão mais humanizada, uma gestão com olhar no colaborador também, como um todo, né? Como um ser integral, enquanto pai, mãe, filho, estudante. Né? Então, esse é um ponto muito interessante. Algo que a Poli falou que eu gostei também, que a gente está vivendo um momento de oportunidade e propósito, principalmente para quem é jovem. A gente está tendo tanta oportunidade no mercado de trabalho que a pessoa ela pode se dar ao luxo de agora começar a verificar qual é o seu propósito.
né? E antigamente eu tinha uma visão um pouco mais lúdica, ainda tem um pouco, né, da questão do propósito, né? Que propósito? Eu vou falar por mim, né? O meu propósito é atuar na área da educação. Um dia eu me encontrei o meu propósito. Eu amo trabalhar na área da educação. Mas conforme você desenvolve dentro do seu setor, onde eu falo que a minha visão lúdica, né? Ser professor de sala de aula. Mas não tem nada contra, pode ser um professor de sala de aula universitário, ficar ali tudo bem. Mas dependendo do seu desempenho, do seu desenvolvimento e tudo mais, isso vai te levando para alguns caminhos que você acha que está fora do seu propósito, mas ainda está no conceito do seu propósito. Então, vou pegar a exemplo, né? Comecei como educador. Conforme o meu desempenho em sala de aula, eu fui chamado para ser coordenador pedagógico. Sou formado em pedagogia? Não. Mas fui chamado para ser coordenador pedagógico. Dali eu fui para a área comercial. E aí, para mim, foi o meu momento de colapso, né? Porque é a área de vendas. E eu me encontrei, Poliana, que eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, eu não vou vender para empresário. Eu vou ensinar para ele como é que ele contrata estagiário e aprendiz. Então, cada reunião para mim era como se fosse uma mentoria. Né? Eu estava ensinando o empresário qual era a forma de contratar. E hoje eu estou como diretor no Portal do Estágio, mas estou dentro do meu propósito. Então, hoje, que isso quer dizer, Luiz? Que a gente está vivendo um momento, né, Poliana? A pessoa, muitas vezes, ela revê o seu propósito mesmo. Não esquecendo que o propósito maior é o quê? Pagar boleto. Melhor motivação não há. Né? Entender que você tem que pagar boleto. E essa é a realidade do dia a dia. É a realidade do dia a dia. Mas ali na empresa, muitas vezes, ele pode encontrar o propósito dele na área comercial, ele pode encontrar o propósito dele na área de gestão de pessoas, na área da saúde, né? Muitas vezes eu falo que toda pessoa que fala que não tem, eu não encontrei o meu propósito, eu falo, você é vendedor. Quem não encontrou o propósito é um ótimo vendedor. Que ele consegue vender qualquer coisa, mas dentro disso, a Poliana encontrou o propósito dela dentro da área de gestão de pessoas, mas até chegar onde a Poliana chegou, né? Eu falo que carreira profissional e propósito é igual aquele ditado do casamento, é comer um saco de sal. Juntos ainda. Juntos. E diz, né, que o ditado, originalmente falando, não é um saco desse que você conhece no supermercado de 1 quilo. É o saco de 60 quilos. 60 quilos. Então, quer dizer, leva uma vida. Vai ter momentos que vai estar mais salgado, vai ter momentos que vai estar sem sal. E tudo isso está alinhado com o quê? Que eu falo para o jovem. Sempre eu quero trazer esse ponto de vista, enquanto jovem, enquanto estagiário, meu amigo. Porque o estagiário, ele entra ali, ele já entra como estagiário, daqui 6 meses ele quer se tornar um efetivo, daqui 1 ano ele quer ser um coordenador e daqui 2 anos ele está cogitando comprar a cota da sua empresa. Mas ele não tem maturidade para isso. Né? Porque é o que eles estão... Está tendo um movimento muito grande, saiu no jornal, startups, inclusive, né? Muito crescimento, o crescimento enorme de empresas do estado de Goiás, em especial, né? Mas é muito esse movimento. Mas também, na mesma proporção, fechou esse ano. O que abriu ano passado, praticamente fechou esse ano, justamente por essa falta de maturidade. Complementando o que o Luiz falou com relação à questão de propósito, eu complemento dizendo o seguinte, não é só o jovem. Hoje, o movimento enorme que a gente vê de pais e mães, né, que estão buscando aí negociar formas de trabalho para que ele consiga alinhar o seu propósito, a sua missão de cuidar dos filhos e também cuidar do negócio. As pessoas querem estudar, as pessoas querem desenvolver. Falando em retenção, que hoje é o maior desafio, né? Selecionar é desafiador, mas reter está sendo muito mais. As pessoas querem enxergar perspectiva de crescimento. Então, por exemplo, chega uma vaga de secretária para mim. Quais currículos que a gente vai avaliar? Pessoas com experiência de secretária, certo? Se atende bem, se serve, sim, mas se tem vamos pensar, experiência. por que ela está deixando de ser secretária na empresa X para vir ser secretária da empresa Y? O que leva Vamos pensar a isso? no nível operacional, né? Que eles às vezes não têm a qualificação para poder crescer. Às vezes ela se enjoou do ambiente, às vezes ela saiu porque não viu perspectiva de crescer, que nem falou, qual que é o próximo estágio depois desse? O dono, né? Agora eu só sou dono, sócio, né? E clima, cultura também, relacionamento. Então, essa questão do propósito que o Luiz falou é muito importante, porque, assim, nada melhor que um bom ouvido, sabe? Na psicologia, a gente aprende muito, né? Que eu sou psicóloga, né? Em saber ter um ouvido generoso. O que é um ouvido generoso? É você ouvir com gosto, ouvir sem pensar em responder. Quando você ouve, você entende o que é importante para aquela pessoa. Tive um caso de um cliente uma vez que queria motivar a secretária dele, era um advogado. Não, porque eu estou pensando em pagar uma pós-graduação para ela, porque ela, né, vai ficar pensando motivada. no financeiro, o caminho que ele estava vindo era no financeiro. Não, escuta. Eu falei, calma. Antes de você ir lá, pagar a pós-graduação para ela, se ela era uma mulher mais velha até, eu falei assim, olha, por que você não pergunta para ela o que ela quer? Aí eu falei, tá,
sentou com ela, conversou. Sabe o que ela queria? Ela queria um computador novo, porque o dela travava demais. Ele fez um investimento no patrimônio dele Para ela e resolveu, usufruir, né? para ela usufruir, mas é um patrimônio dele. Dele. Ele gastaria 15 mil reais, às vezes 20 mil numa pós-graduação. Ou mais, depende gastou do local. 3 mil num computador, que é dele, e motivou a colaboradora. Então, assim, a gente vê, às vezes, muitos tiros sendo dados de forma aleatória. Então, a escuta, né? Quando a gente entra com um trabalho de RH, a primeira coisa que a gente faz quando entra na empresa é ouvir. Eu preciso ouvir o que essas pessoas querem. Antes de pensar no benefício, eu preciso saber o que elas querem. Quantos gestores, às vezes, ficam desacreditados em ações porque eles pensam da cabeça dele. Não, eu quero... Sei lá, eu quero fazer uma festa. Esses dias teve uma gestora que virou para mim e disse, nossa, minha equipe foi muito parceira esse mês, a gente estava com o colaborador desfalcado, né? Desfalcado também. Desfalcado. E eles ralaram muito, a gente queria fazer um reconhecimento. Pensei em fazer um almoço, levar eles para almoçar. Eles trabalharam muito, muitas horas extras. E eu, calma aí. Se esse pessoal trabalhou muito, fizeram muitas horas extras... Eu, que já tinha feito um mapeamento do setor inteiro, eu falei assim, olha para a cara dessas pessoas. Eles estão esgotados. Tá na última, né? Eles estão querendo folga. Em vez de você gastar dinheiro fazendo um evento que, para você, seria um reforço de marca, ok, pensando no envolvimento da equipe, mas pensando na necessidade das pessoas, você presenteia ela, dando um dia para ela ficar com o filho dela, um dia para ela lá resolver os problemas dela no banco, sabe? Um dia para ela descansar. Um dia útil, né? Um dia útil, isso. Para ela poder recarregar as energias, perdão, e voltar, e voltar ainda mais abastecido, né? Então, assim, quando eu era colaboradora de RH, que é a coisa que mata o funcionário e também o gestor de RH, a empresa não planejava emendar os recessos. Gente... Você imagina. Hoje eu sou empresária, eu posso programar minha agenda. Eu já estou com viagens, já compro para até o ano que vem. Eu compro com antecedência. Que inveja, né, gente? Eu nem sei o que é viagem. É a minha motivação, né? Dos boletos. Que é isso? Boletagem de viagem. Ou tá Boleto da tranquilo, CVC. ou tá tranquilo, ou tá fugindo dos boletos. Não pode. Então, assim, o gestor segurando numa segunda-feira para saber se emendar de uma quinta para sexta. Gente, falta de respeito, eu acho isso, sabe? Porque é o seguinte, e aí chegava na quarta-feira, às 17 horas, e falava, não, gente, sexta vocês precisam vir. As pessoas não conseguiam se programar. Exatamente. Então, assim, de coisas simples. Muita gente acha, tem medo de pôr RH dentro da empresa, que acha que RH vai fazer oba-oba e vai gastar o dinheiro da empresa. E vai ficar passando a mão do colaborador. E, na verdade, não é isso. Um RH que faz um trabalho estratégico, ele pensa na cabeça do empresário, e ele pensa também na cabeça do colaborador. Isso aí, né? Paulo, me fez lembrar muito bem. Você lembra, Crispim? Foi até a história da Elisa Rocha que passou para nós, que casa muito com essa parte fundamentos da gestão. Que você lembra daquela historinha que ela falou que a menina saiu do emprego dela de frente, e a dona aumentando o salário, a menina foi para de frente para a loja de depilação. Por que ela saiu? Não foi nem pelo salário. E a dona falou, mas eu aumentei o salário dela agora, recentemente, ela me abandonou. Pegando nesse gancho de não saber ouvir. Sabe por que ela mudou de emprego? Para a loja de depilação? Porque ela queria uma depilação. Você lembra dessa história? É assim, eu ainda estou me recuperando de tudo que eu estou ouvindo aqui. Minha cabeça ela tá explodida e espalhada na mesa. Como assim, parceiro? Eu estou catando aqui. Uma das coisas que tanto a Poli quanto o Fernando falaram que acabam fazendo a gente pensar como empresário é que o nosso papel mudou. Mudou. O nosso papel é... Você viu a partilheira? O exemplo da partilheira que mudou agora? A gente precisa ouvir. A gente está na prateleira. Acabou. Não existe mais... a Biosolve é uma ótima empresa, sempre foi uma ótima empresa, mas não ouve os seus colaboradores. Né? Igual vocês estavam falando, a empresa é a primeira a ter um propósito. Ela precisa ter um propósito bem definido, bem claro nas redes sociais, nas mídias, na cultura. O pessoal também não pode ser uma coisa de Instagram e dentro da empresa é outra coisa que acontece demais. Sim. E no fim das contas, a pessoa entra, não sabe para onde que ela vai, porque quando ela viu no Instagram era uma coisa maravilhosa, quando ela foi numa feira, num evento que os empresários gastam fortunas para participar, mostra aquela empresa maravilhosa. Na hora que o colaborador entra, é outra história.
né? Como diz o outro, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E Pura aí verdade. acontece essas questões, a gente não ouve, de repente a gente faz uma ação de RH que ela é igual para todo mundo e as pessoas não são iguais. Ah, vamos fazer um churrasco. A pessoa não come churrasco. Ela nem vai no evento. E ainda acha que não está sendo reconhecida. Por quê? Porque aquilo não é para mim. Aquilo é para o pessoal do setor de logística. Que o pessoal de logística é que gosta de fazer um churrasco e fazer um pagode. Ninguém está olhando aqui para o nosso setor. Você viu que exemplo clássico e básico, a gente tem as ferramentas dentro da empresa Sim. e não utiliza. Exemplo, 1, é ouvir. 2, uma folga. Qual que é o custo para um empresário? É custo, tem custo, claro. Ele se planeja, mas ele pode, inclusive, alinhar com o colaborador, uma né? Falou, folga, olha, cara. Um computador, que é um bem da empresa, um patrimônio que vai ficar lá. Aumenta a eficiência Aumenta dessa a eficiência. pessoa. Amanhã ela pode tirar uma folga. A satisfação. E assim, e precisa ser intencional, não pode ser algo esporádico. Não pode ser como a Poliana disse, né? Ah, um dia o meu chefe chega na minha frente e fala assim, quero te ouvir. Isso até assusta. Não aceito, né? Pra falar, não, quer me ouvir? Como assim? aquele olhar assim. Você tem, cadê a pessoa fala câmera? assim, você tem certeza que quer me ouvir? Você não vai me mandar embora, não? Eu preciso desse Vamos fazer um emprego, né? acordo primeiro, mas isso é muito interessante e engraçado. Tem uma empresa, cliente nossa, que eles têm uma cultura lá que é muito bacana, que eles chamam de coachability, né? Que é ser treinado, vem do coach, né? Mas não é do coach, esse coach que a gente conhece. É do coach treinador, de ter um treinamento semanal, de sentar semanalmente com um time de colaboradores e com um time de colaborador. Gente, aquele aprendizado que a gente teve de feedback, né? Uma vez na vida eu sento lá com o Frank, vamos fazer o feedback burger, né? Frank, você é muito bonito, seu tupete é bonito, só que você tá errando nisso, né? só que você tá errando nisso, mas saiba que você é bonitinho. Então, elogiar, frisar o que precisa ser melhor. Não. Hoje a gente está vivendo um momento desse que eles colocam lá esse conceito de coach, que é horizontal. Eu sento com o meu colaborador e falo realmente aquilo que está acontecendo, aquilo que realmente os resultados que ele está entregando, dá ênfase, não desconstrói isso, mas também mostrar aquilo que precisa, os resultados que ele precisa alcançar e ainda abrir essa margem. Dentro disso, falar assim, o que está acontecendo? Está faltando algo? E aí eu vi, você está precisando de trocar um computador, você está precisando de uma folga, está precisando de uma viagem, você está precisando de resolver algum problema pessoal, que muitas vezes a pessoa ali na correria do dia a dia louca da empresa, ele não tem nem espaço para poder falar sobre isso, né? E isso precisa ser semanal, quiçá quinzenal. Luiz, mas o dono não tem tempo para fazer tudo isso. Quem aqui delimitou o dono? Gente, é o gestor de departamento. É tipo aquele discipulado que vem de cima para baixo. Eu, enquanto gestor coordenador, faço isso com a minha equipe. O diretor de área faz isso com a equipe dele. E lá, né, os gestores maiores faz com o dono. E saber também que tem que ter inteligência emocional. E aí também outra palavra que está muito em voga aí, né? A empresa é muito tóxica, né? O que é ser tóxico? Porque está pontuando que precisa ser melhorado, né? Então a gente precisa... Não deixa fazer o que eu quero. Então, essa questão de ter essa maturidade de ouvir, absorver, ressignificar. Muitas vezes, até voltando no ponto do propósito, entender o que a pessoa quer fazer. A pessoa é secretária, como a Poliana disse, mas o sonho dela é fazer uma faculdade de pedagogia. E ser um investidor, ciente que essa pessoa não vai permanecer lá. É muito melhor do que ser pego de surpresa. Opa, então vamos lá, vamos investir nessa sua carreira. Incentivar. No momento certo, nós vamos contratar outra pessoa e você vai treinar na mesma qualidade de serviço, na mesma qualidade, da mesma forma que você faz o seu serviço. Olha o quanto isso motiva. Você tem uma empresa que apoia os seus sonhos, apoia os seus projetos. E como a gente mesmo disse, não é nada caro, não é nada a fórmula mágica, não é nada dos livros e mais livros. Muitas vezes contrate mesmo o seu RH, mas como a Poliana bem disse, é contratar o seu RH para falar assim, gestor... Olha no espelho aqui. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Você tem ouvido mais o seu colaborador ou você tem falado mais na hora do seu feedback, né? Agora? Vou lançar uma provocação aqui. Deve. Esse colaborador, esse ouvido generoso, não é só para a necessidade dele. Às vezes ele está vendo oportunidade de melhoria na empresa que é boa. Lembra da história do computador?
que vai ser solução para o empresário. Justamente. E quer ver uma forma dele se sentir importante, né? Pertencente, assim, É um importante sentimento. mesmo, pertencente. Você não quer que ele vista a camisa? Escuta Isso. as ideias dele. Ah, mas vai vir um monte de besteira. Mas escuta. Às vezes, você não vai aproveitar 100%, mas 2% que você ouvir de quem está ali na linha de frente, lidando com o seu cliente, sabendo a necessidade, entendendo os problemas, pode mudar totalmente sua perspectiva. E quando você pega uma ideia dessa, implanta e dá o crédito para ele, olha, o Luiz Fernando me deu uma ideia aqui, gente. Gente, joga isso para a equipe. Esse cara não precisa de dinheiro. Para ele, isso aqui valeu muito mais do que um 14º salário, dependendo. Não, você acabou de dar o exemplo do computador, né? Do computador. Mas o que eu falo assim, a ideia dele sendo reconhecida, o ego dele, para ele, é a coisa que a gente mais cuida na vida, é o nosso ego, né? Nossa. Então, ele sendo reconhecido diante do grupo, ele ganha uma imagem diante do grupo, ele cria uma reputação diante do grupo para que ele tem que zelar, inclusive. Então, falando de feedbacks, a gente só pensa no feedback corretivo, né? Que é o tal do feedback. Mas feedbacks positivos, reconhecimentos públicos, gente, é alimentar a alma da pessoa, alimentar o ego da pessoa. Não é... A pessoa pensa em recursos humanos, só pensa na palavra recursos e esquece o humano. E o humano, como eu falei, não é aquela questão de, aqui não é filantropia. Gente, é tratar relações de seres humanos. É isso. Uma relação respeitosa, respeitando o limite um do outro. Por exemplo, pegando esse gancho da Poliana, eu quero até trazer aqui um elogio, vai ficar registrado aí para o nosso colaborador, o Darlan. Agora, por exemplo, no estágio a gente está vivendo um momento em que o Estado, uma informação para vocês, o Estado de Goiás, para quem é de outros locais, né, a nível Brasil, simplesmente decidiu acabar com o ensino médio regular noturno. Então, ele acabou com o ensino médio agora em maio. Comunicaram, então, todos os alunos do terceiro ano... Como é que é? É isso mesmo. Todos os alunos do terceiro ano, eles automaticamente viraram EJA, vai finalizar agora no meio do ano. Ele tinha todo um semestre, vai finalizar agora no meio do ano. E todos do segundo ano vai finalizar no meio do ano. Sangrando o ensino. E um ano, o que ele teria ainda um semestre de aprendizado, ele vai ter que fazer em um mês, né? Voltando aqui, o que é a ideia? Tem poder, o que é as ideias? E isso sangue de Jesus tem poder, foi o que eu falei. Hoje, assim, 30%, 40% dos nossos contratos é estudante de ensino médio. Ensino médio é uma boa oportunidade de inserir ele no mercado de trabalho e ele se desenvolver. Isso vai gerar um impacto no estágio, porque se ele não está estudando, ele não pode ser estagiário. Então, no meio do ano, a gente tem um monte de contrato de estagiários que vai finalizar. Mas olha a solução. O que é você sentar com a equipe, trazer as dores da empresa e ouvir a equipe? Né? E eu já mandei, conversando com a nossa supervisora, vamos então começar a falar mais com a academia, construtora, pedindo referência lá na nossa equipe de network do BNI. E aí, numa conversa, é onde a pessoa vê o copo, enquanto eu estava vendo o copo se esvaziando, eu vi uma pessoa na minha equipe que vê o copo mais cheio. E falou assim, uai, Luiz, isso vai ser muito bom, porque agora as empresas vão poder contratar 2 estagiários. Contratam 4 horas de manhã para quem estuda à tarde, contratam 4 horas, 5 horas à tarde para quem estuda de manhã. Então, o que a gente tinha uma vaga de estágio 6 horas, agora vai ser 2 vagas de 4 horas. Parabéns. O Darlan é o cara. Olha só para você a perspectiva dele. E é algo que não vai onerar muito para a empresa. Ele vai pegar um pedaço da outra bolsa que era de 6 horas e vai partilhar. E ainda assim vai ficar mais barato que um efetivo. E antes, detalhe, ele tinha um colaborador... um estagiário por 6 horas. Agora ele vai ter uma função, né? Lembrando que função de estagiário é execução, é fazer questões ali do dia a dia. Então, que ele tinha um posto de trabalho ocupado por 6 horas, agora ele vai ter de 9 a 10 horas. Full time. Para atendimento, ele vai ter uma pessoa de manhã, uma pessoa à tarde, não vai ficar sem ninguém ali. Então, assim, isso é muito bom que a Poliana falou, porque são pequenas reuniões. Eu falo para os meninos lá que, gente, não precisa vir com a ferramenta XYZ internacional, que tem IA, que faz recrutamento, seleção, gestão. Não. Eu fico encantado quando eles entram no Google e coloca lá como fazer isso no Excel. E isso facilita para ele 10 minutos do trabalho dele, que multiplicado por 8 horas, que multiplicado por uma semana, que multiplicado por um mês. Olha o quanto que ele conseguiu aumentar a produtividade dele com uma fórmula de Excel. Mas isso não acontece se enquanto a gente gestor não tiver o que ali?
cutucando, instigando. Gente, como que a gente pode melhorar o nosso atendimento? Né? Como que a gente pode melhorar a nossa produtividade? Metrificando. Isso. Então, é essas coisas que realmente... Muitas vezes a pessoa pensa assim, é porque não é aderido, porque pensa em soluções muito grandes, né, Poliana? São soluções do dia a dia. Né? A gente vê pessoas assim, que ela não consegue, ela quer uma solução muito grande, mas ela não consegue falar que o bebedor está pingando. E ninguém vai lá resolver esse problema, né? Que dá um prejuízo para a empresa. Ele poderia falar isso. Sabia que a gente perde muito tempo na hora de fazer café porque essa cafeteira não presta? Né? Não. Vamos comprar um micro-ondas. Eu já ouvi empresa falar que muitas vezes o funcionário, empresa grande, precisava de comprar mais um micro-ondas para poder esquentar o alimento na hora do almoço. Porque um micro-ondas só não dava conta. Então, muitas vezes, na hora que a pessoa ia esquentar a comida, já estava acabando o horário de almoço. Não. Olha a insatisfação. Onde que mora a insatisfação e as picuinhas internas. A empresa tem tanto dinheiro. E o dono, muitas vezes, não fica sabendo disso. Gente, a gente, enquanto proprietário, todos estão aqui, a gente não fica sabendo de tudo que acontece nos bastidores. Também. E nem consegue. A gente só consegue fazer isso na escuta ativa. Semana passada... Que essa abertura, né? Que nós iniciamos a conversa de saber ouvir. Está rendendo, né? Dentro de gestão. A gente vê que todos os problemas se resumem a isso, Poliana. Em ouvir. Uma boa conversa. Não, seu RH tem muita solução. Foi legal você citar isso. Semana passada, eu não costumo responder coisas na internet, né? Mas eu vi um comentário de uma pessoa muito famosa na área de RH... que fica orientando empresários e tal, como fazer gestão de pessoas, mas ela é uma gestão mais de departamento pessoal. É aquela visão antiga ainda. E aí ela fez um post semana passada falando assim, olha, você empresário que contratou um funcionário que fuma, você precisa pôr norma nisso aí, porque se ele sai 10 minutos por dia para fumar, você no final da semana, você perdeu 1 hora de trabalho. Nossa. Aí eu falei... Pai Vamos lá, amado. então, vou responder. Né? Não aguentou, não. Cara, colega, né? Quase mandou né? Já começa, caríssima colega. Permita-me trazer outra perspectiva. Um profissional que, às vezes, chega no momento em que ele precisa fumar, entendeu? Precisa fumar, ele provavelmente está passando por um quadro de ansiedade. Ele ir esses 10 minutos lá fora vai fazer ele desopilar. E ele volta reenergizado. O fato dele parar... Descarregar, né? Descarregar. O fato dele pausar esses 10 minutos pode fazer ele ser mais produtivo do que ele estar ali às 5 horas direto, 4 horas direto, tentando trabalhar. Ainda mais funções de análise. Às vezes o cara está lá tentando, sei lá, na parte de TI, tentando fazer um código, um advogado ali tentando peticionar. É os 10 minutinhos que vai destravar. Esses 10 minutos trava. Então, assim... e aí veio uma pessoa e comentou, falou, mas empresa não é parquinho, né? Eu falei, olha, respeita a sua preocupação como empresário, né? Porque a gente está preocupado em produtividade, porém a gente tem que estar atento ao seguinte, se a gente não respeita as pessoas, você vai ter rotatividade. Bem-vindo a 2022, 2023, que são cenários completamente diferentes do que a gente viu no passado. Sim. Ou o empresário se adequa ou ele paga o preço, e eles estão pagando o preço. Porque no mercado hoje, para vocês terem noção, trazendo números aqui do seu RH. Vamos lá, gosto de... Nos últimos 18 meses, nós fizemos uma média de 400 vagas, 400 processos seletivos fechados. Não estou falando 400 candidatos entrevistados, não. 400 vagas fechadas. Não são candidatos, olha só a diferença, 400 vagas. No ano passado, se a gente teve que cobrir garantia, porque a gente dá uma garantia de 90 dias, se a pessoa não se adequar no período de experiência, a gente substitui uma vez sem custo adicional. Se teve 6 gestores que nos pediram, foi muito. Agora, eu te digo, de candidato, nos 30 primeiros dias, nos 15 primeiros dias, aconteceu bastante. Porque o que eu falei para vocês, quem está escolhendo primeiro? É o candidato. A prateleira inverteu. Lembra da prateleira, E é aquele negócio, o empresário, ele precisa pensar no processo dele de inserção de um novo colaborador. Em geral, ele está sempre apagando incêndio. É olhar para o Frank e pensar, poxa, eu posso perder o Frank. Se o Frank é muito estratégico para mim, o que eu vou fazer já para reter antes dele querer vir sair? E aí, trabalhar essa questão do que eles falam hoje do employer brand, né? Criar uma marca empregadora, criar uma identidade, uma cultura dentro da empresa que as pessoas queiram ficar.
E, principalmente, selecionar pessoas que tenham a cultura, afim com a cultura da empresa. Vamos pegar um caso? Não sei se eu posso falar o nome de uma marca famosa aí, né? Sim, claro, aqui. Vou falar processo, bem. depois a gente vai lidar com o processo. Nós Tem chamamos problema. Não, vai departamento. falar bem, vai falar bem. Tem Nós um chamamos amigo o advogado departamento. aqui, nosso advogado que nos ajuda. Nós chamamos nosso departamento jurídico depois, né? Exatamente. Vamos pegar uma marca que ela tem fama no mercado de todo mundo querer trabalhar lá, que é a Ambev. Alguém conhece a cultura de Ambev? Eu. Quem fez processo seletivo para uma Ambev é entender o seguinte, lá eles querem só o Eu já cara sangue no trabalhei lá. olho. E as pessoas fazem fila para entrar numa Ambev. A condição de trabalho de uma Ambev é o seguinte, o cara é desafiado o tempo inteiro, a remuneração dele não é a melhor do mercado, da Ambev não é, de longe não é a melhor do mercado. E assim as pessoas querem estar lá. Então é o seguinte, ele criou o quê? Uma identidade de desenvolvimento de pessoas, não é verdade? A Ambev faz escola, a Ambev tem o Instituto desenvolve, Ambev. tem instituto. E as pessoas querem ir para lá, mesmo sendo um trabalho intenso, contínuo, e a remuneração não é a maior de todas, né? Eu trabalhei numa área bem de cobrança mesmo, que é a área de frente, que é a área de vendas. Trabalhei lá na sala de bebidas lá. Meu amigo, você não tá entendendo o que é desafio, não. Humanização, esquece. Esquece, meu amigo. É meta em cima de meta, em cima de meta, em cima de meta. Isso não. E a gente está vivendo um momento agora... A Ambev é como se fosse uma Beyoncé, entendeu? Assim, por exemplo, a Beyoncé vai fazer um show aqui no Brasil. Ela precisa preocupar com bilheteria? Não. De jeito nenhum. É mais ou menos assim. Mas ela fez o quê? Criou todo um trabalho por trás aí para chegar a ser uma Beyoncé. Né? Sua empresa é uma Beyoncé? Você tá no IBM. Rihanna, né? Mas é a Rihanna, Beyoncé, uma né? Beyoncé. Mas é a Beyoncé. E a gente está vivendo um momento, também outra particularidade para os empresários entenderem, gente, desvendando aí para o empresário, entender o momento que nós estamos no mercado de trabalho pós-pandemia. O que é esse mercado pós-pandemia que a gente está vivenciando? Primeiro, ainda cutucando no mérito proposto, qualquer pessoa que você pergunta, quando ele não sabe o que ele quer fazer, ele fala o quê? Quero o quê? Empreender. E a pandemia também. Tá. Eu vou pegar algumas áreas aqui. O primeiro é empreender. E na pandemia, onde fechou tudo, a empresa caiu o faturamento e as pessoas precisavam sobreviver, mais do que se trancar, sobreviver, porque perderam o emprego, elas foram fazer o quê? Empreender. Então, elas foram empreender ali no bolo de pote, elas foram empreender nas mais diversos microempreendimentos locais. Cresceu muito. Gente, para quem é de fora, aqui tem um setor Jardim América, que é um setor metade nobre, metade não, né? Mas se você pegar ali o lado do Bueno, o que você vê de casa no Jardim América com plaquinha na porta, que não tinha antigamente, doceria, passar roupa especializada, serviços... Concerto, sobrancelha. Então, aquela pessoa, ela começou a empreender. Então, hoje, o empresário que pede um profissional com experiência, com capacitação, com sangue no zóio, né? Eu tenho brincado muito ultimamente com relação a sangue no zóio. Eu falo que sangue no zóio, nesse momento agora, só é maconheiro e empresário. Porque ninguém mais tem colaborador, ele virou empreendedor. Aquele empreendedor sangue no zóio, ou aquele colaborador sangue no zóio, ele virou empreendedor. Ele virou empreendedor. Eu acho interessante que muitos novos empreendedores me ligam e falam assim, Luiz, estou precisando de um estagiário, porque eu não estou achando gente no mercado. Bem-vindo, você esvaziou o mercado. Você era um colaborador que se tornou empreendedor. Então, é virar essa ótica de falar assim, agora é o momento de capacitar em novos talentos. Sim. Desenvolver pessoas, tem solução, criar programas. Né, gente? Tem solução. Às vezes parece que a nossa perspectiva é pessimista. Não é. Não é. Qual que é a realidade hoje de Goiânia? Nós temos uma capital que oferece uma remuneração de interior. Então, o que a gente atrai? Interiores menores do que tem a nossa realidade, né? Então, vamos pegar um paralelo. Eu trabalhei no Grupo Martins, em Uberlândia, morei em Uberlândia por 10 anos, e a realidade de Uberlândia é oposta de Goiânia. Goiânia, a gente tem muitos empregos. Aliás, perdão, muitos empregos e poucos candidatos qualificados. Em Goiânia. Em Goiânia. Em Uberlândia já é o oposto, é uma cidade universitária, não sei quantas faculdades tem lá. Eles atraem gente do Brasil inteiro. Polo Tech tá por lá, BH, Uberlândia, Sim, Polo Tech, startups estão abrindo lá. E aí o que acontece agora lá em Uberlândia? Desde a minha época, eu já morei lá, já tem, sei lá, uns 15 anos que eu saí de lá. Mas o profissional, a pessoa que sai da faculdade com a graduação, pós-graduação, tem gente com mestrado. Sabe onde ele está trabalhando? No call center. Porque é o único emprego que está tendo para ele lá. Lá. E aí você pensa assim, mas Goiânia está do ladinho.
Por que não vem para cá? A cultura é igual. Na hora que ele analisa o custo de vida daqui, A gente come pão de queijo com também. a remuneração oferecida, é a mesma de Uberlândia. Então, o cara não vem. Aí, por exemplo, vamos tentar, então, atrair profissionais de outras regiões. Não consigo atrair. A remuneração não atrai. Região Norte tem as usinas, que pagam muito bem. Sim. Né? Ali na região Norte, lá realmente é os extremos. Quem consegue um trabalho nas indústrias, nas usinas e nas fazendas ganha muito bem. Mas também a gente tem uma população bem carente lá, mas não tem nem condições de vir, né? Sim. Não, exatamente. E aí, assim, como que eu atraio esse profissional para cá? Às vezes, raramente, a gente consegue atrair de um grande centro que está em busca de qualidade de vida. Mas é muito raro, porque a imagem que Goiânia tem lá fora ainda... É igual tem do gringo, que o Brasil é só índio e carnaval. Às vezes, acho que aqui é só sertanejo e rural. É sério, gente. Quando eu vim... Eu morava em Belo Horizonte antes de vir para cá. E o pessoal achava que aqui é estado de terra. Gente, eu não tô zoando, é sério. Pelo jeito tá ali, é outra capital aqui do lado, diz a né? poeta lá, né? A Joelma. Era a roça asfaltada, né? Então, assim, Goiânia é uma cidade maravilhosa. Eu sou apaixonada aqui. Até postei um vídeo essa semana, né? Falando como que Goiânia é genial, é diferente. Porém, a gente não tem ainda essa imagem para atrair profissionais qualificados do Sudeste. Às vezes, tá atraindo o pessoal do Sul, que vem para o agro. Mas, para as demais áreas, área de marketing, área de vendas, então, é crise total hoje. Para selecionar, é crise total. Tem que formar. Então, a gente... Nesse caso, o que a gente faz na hora da seleção? Seleciona atitude e a gente recomenda para a amiga, para a Vanessa, né, que treina em vendas, para poder fazer a preparação desse profissional. Eu já ia até dar um adentro, né? Como fazer, né? Recrutar, selecionar de forma assertiva. De que forma a gente consegue, hoje, nesse atual cenário, desempenhar esse papel? Nós aqui do lado de cá, como da partilheira, né? Que o jogo A gente da partilheira. Nós da agora partilheira, como é que história. faz? Para Coisa... ser mais assertivo, né? Fica a dica aí pro pessoal de casa aí, gente, acompanhar essa dica aí da nossa amiga Poliana e também do Fernando Campos, né? Esse especialista em pessoas. Então, nosso trabalho do CRH, a gente trabalha com a parte de gestão de pessoas e de processo. Então, vamos pensar num processo de processo seletivo, né? Primeira coisa, eu tenho que ter um desenho do cargo realista, né? Ou seja, o que essa pessoa vai fazer? Quais habilidades ela precisa ter? Vamos pegar o caso da secretária? Vamos. Secretária de um consultório médico. O que ela faz? Ela faz um atendimento, ela faz um comercial, que ela vende, ela faz, às vezes, um trabalho de auxiliar de enfermagem, que ela vai lá arrumar a sala para o médico, às vezes dá um suporte lá dentro. Tem uma parte de gestão, que é administrar a agenda, né? Administrar a agenda e ainda fazer a parte financeira. Nós temos aí 5 profissionais de um só. Aí chega o doutor e fala assim, então, eu preciso de uma ótima secretária. Mais uma, né? Limpar, né? Isso, às Passar vezes um limpar ali. paninho. Entra aí como adendo. Eu tô dificultando assim só pra gente entender. Mas sim, é que- sim, é a Só realidade. pra gente ver os parâmetros, né? Eu preciso- E trilingue. Existe. E ainda trilingue. Agora a gente chega lá, me deixa essa deixa. E aí a questão é avaliar. Por exemplo, se eu tenho 5 profissionais, uma pessoa que... Eu não vou ter 5 profissionais numa função dessa, num local desse. Eu preciso avaliar o que é prioridade. E um detalhe, né? A remuneração, né? Não, nem falo, nem comento. Então, assim, o que é prioridade dessas competências? Não, ela precisa ser uma boa comercial, que às vezes é um médico que trabalha com venda de procedimentos. O resto, ele tem que ter consciência que ele tem que supervisionar e conferir. Né? Porque ela pode vir a desenvolver essas habilidades no decorrer do tempo? Sim, porém, você vai trazer uma pessoa fera nisso. Aquela que vai ter todas as competências, vou dizer que é impossível? Não, Existe aquela muito experiente, que já passou por grandes empresas, assim, grandes médicos, né? Que já orientaram, treinaram, foi acompanhada por consultoria, tá ali, ó, currículo lindo. O salário dela é proporcional à competência, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, escrever o cargo e analisar quais são as competências do cargo. Então, a gente fala muito de Funções e gestão... competências. Descrições, quais as atividades e quais características essa pessoa precisa ter para ser boa naquilo. Vamos pensar. A pessoa, digamos que a prioridade dele seja comercial. Contrate seu RH. Seja comercial. Eu preciso avaliar se ela tem uma boa energia, uma boa comunicação, se ela gosta de gente, se é uma pessoa boa de relacionamento. Então, eu estou vendo porque é assim, ó, competências para o comercial é para essa direção, competências para o financeiro é para essa direção. Então, se você vai
escolher agora, perceba o que é prioridade. Não, ela tem que ser uma boa comercial, o resto eu vou treinar. Vamos treinar essa pessoa e o restante você tem que ter um plano de treinamento para ela depois que ela entrar. Então, eu tenho o cargo, as competências e aí eu vou fazer o quê? Divulgar no mercado. Aí tem o empresário que fala assim, vou pedir indicação. Nenhum problema de você pedir indicação. Mas não pula a etapa do processo seletivo quando vem indicação, não. Porque às vezes, não, mas foi excelente secretária do Frank. Ela foi excelente secretária para o Frank. No contexto do Frank. Na metodologia, nas métricas ou não. Talvez as competências que o Frank não. era mais financeiro do que comercial. Exatamente. Né? Então, ok, recebi o currículo, recebi a indicação. Nossa, a pessoa fala super bem. Não, ela é ótima. Então, eu pensei, se fosse boa, eu tava com você. Né? Boa. A gente tem malícia. E principalmente quando vem indicação de amigo, né? Não, tem uma amiga minha que ela é muito boa e tal, não sei o quê. Já deu ruim. Ajuda. Aí... Ajuda só um amigo. Avalia, gente. Recebe. É muito bom receber indicação. Quando você tem indicação de uma pessoa que é ética, uma pessoa que tem... é honesta, né? Que é comprometida. Isso aí já ajuda muito. Só que a gente tem que avaliar a pessoa, independente do contexto, né? Porque é o seguinte, eu não posso colocar o meu amigo também, o amigo da indicação, né? Numa latada. Porque se eu ponho a pessoa no lugar errado, eu vou prejudicar ela também. A pessoa que geralmente está indicando o currículo, ela está preocupada com o amigo. Ele não está preocupado com o empresário. Por isso que você, empresário, que tem que preocupar com a sua seleção. Fez o processo seletivo, entrevista, checa o histórico de vida da pessoa, entende os relacionamentos, o que ela gosta, o que ela não gosta, por que ela quis sair dos outros empregos, entender o que para ela é importante, entende se você consegue atender a expectativa dela ali também. Estando tudo alinhado, checa as referências dos últimos empregos, porque papel aceita tudo, tá? Nossa. Né? Se tiver oportunidade, faz uma avaliação psicológica para você conhecer mais a fundo, né? Porque tem coisas que não são, né, visíveis a olho nu. Às vezes nem na avaliação psicológica passa. Existem várias empresas que trabalham com teste de personalidade. Nós não trabalhamos porque a gente não acredita que dá tanta ferramenta para a gente selecionar como uma seleção por competências. Seleção por competências, tem até um livro depois que eu queria recomendar, da Maria Odete Rabaglio, que é Gestão por Competências. Ela tem muitos livros relacionados a isso, desde avaliação de performance, quanto seleção também. Ela dá perguntas, por exemplo, eu quero saber se a pessoa tem iniciativa. Eu pergunto, você tem iniciativa? A pessoa, sim. Sim. Você é organizado? Pergunta fechada. Né? Uma das minhas melhores qualidades. E a melhor forma do candidato mentir, porque é fácil dele dizer sim ou não. Agora, se eu viro para o Frank e falo assim, Frank, me conta uma situação em que a sua organização fez diferença. Me conte uma situação em que você sugeriu uma ideia que resolveu um grande problema. Me conte uma situação em que você superou sua meta de venda. Me conta uma situação em que você teve que lidar com um conflito dentro da empresa. Porque é normal. Ainda vira para o candidato e fala assim, conflito é normal, né? Todo lugar tem, até na família tem. Por que não vai ter empresa, né? Aí que as pessoas são diferentes. Depois a lenha no conflito. Então, e foi aí aquela a pessoa gente que... começa o quê? A levantar informações reais. Porque até o cara inventar ali uma história é mais difícil. Então, até a dica aí para evitar que o candidato minta no processo. Ainda assim, tem uns caras que conseguem mentir, mas... E ainda tem algumas técnicas que não dá para aprofundar agora no momento, que dá para saber se está mentindo ou não, né? Dependendo do olhar dele, você consegue ver se ele está imaginando uma história. Que é a postura corporal. Justamente. Isso. E aí já é com a especialista. Não, e o ambiente que você cria na seleção também é muito importante, sabe? Assim, lembra da prateleira? Você está na prateleira. Ele está te avaliando da forma que você trata ele ali na entrevista. Poxa, às vezes a gente manda candidato para o gestor dá bolo no candidato. Esse candidato não quer voltar lá mais. E é ruim. E às vezes é um bom profissional. Em geral é um bom profissional, se a gente manda porque é bom, né? E ele perde. Ele já perdeu credibilidade ali. Às vezes a forma de fazer uma entrevista, aquela entrevista de uma maneira assim, como se tivesse... inquérito policial, né? Tô tentando descobrir uma coisa errada. Gente, humanizar isso, conversar, um bate-papo. Me conta aí sobre você, de onde você veio, o que você fez. Geralmente aqui a gente conta muito migrante, né? E aí, tá em Goiânia há quanto tempo? Por que você veio? E a gente começa a ver características, com conhecimentos, atitude principalmente, né? A gente fala da gestão por competências, é o conhecimento, habilidade, atitude. Nessa hora, quando a gente vai identificando, vai aprofundando na história de vida da pessoa, você vai levantando situações em que ela demonstrou ou não ter atitude.
Poliana, né? isso é muito interessante. Nossa, deixar eu falar aqui até amanhã. Né? Não, e dentro do que a Poliana está falando, assim, voltando lá na descrição de cargo, sempre quando... Eu sempre lido ali, realmente, sempre lidei com perfil de primeiro emprego, né? Lidar com perfil de primeiro emprego é muito interessante, porque eu aprendi muito com a minha rede de networking. Hoje eu tenho uma rede de networking forte nesse segmento, mas, assim, a Poliana é o nosso braço direito lá no portal do estágio. No sentido de quando a empresa... Vou dar um exemplo aqui. Luiz, estou precisando de um estagiário. E aí ele vai falar do perfil comportamental, né? E muitas vezes do conhecimento que a pessoa precisa ter técnico, né? Aliás, hard skills. De hard skill eu quero um estagiário que tenha conhecimento completo em pacote Office, que ele ainda é formando nessa área, mas ele tem que ter experiência nessa área, que ele tenha conhecimento das ciências ocultas e da natureza, que tenha pelo menos uma joia do infinito, e começa a colocar questões, né? E começa a colocar questões... O mandarim não está no mercado. Falar pelo menos 3 idiomas, sendo um deles o mandarim, que eu acho muito bonito. E aí você vai perguntar para o empresário, mas qual a necessidade disso, né? Do pacote Office, que são... O pessoal pensa que pacote Office é o Word, Excel e PowerPoint, mas, de fato, qual ferramenta ele vai utilizar? Ele vai utilizar o Excel? Ele precisa ter esse conhecimento avançado em outras ferramentas, né? Por que ele precisa... Eu faço, né? Recapitulo, estagiário, primeiro emprego, 20 anos. Muitas vezes eu vou até lá, lembra quando você também tinha essa idade, estava procurando primeiro emprego? Como é que era o seu nível de conhecimento? Então, isso é muito importante. Por isso que eu sempre, quando o cliente começa a falar muito isso, eu já coloco a Poliana na jogada. Falo assim, olha, você precisa de uma consultoria de RH realmente para poder te orientar na formação da sua equipe. É onde eu já vejo a brecha para referenciar a Poliana. Porque muitas vezes ele está pedindo coisas que não condiz com o cargo operacional, ou muitas vezes não condiz com aquela situação. Primeira entrada, você falou, a base, primeiro emprego. Sim. Justamente. Não, isso é em todos os níveis, né? Luiz Fernando, eu indico muito o Luiz Fernando quando chega, por exemplo, o empresário que quer um colaborador de base, em que às vezes é uma função operacional, porque hoje tem uma solução maravilhosa, que é o estágio nível médio. Então, chega o empresário querendo um estoquista ou um auxiliar administrativo, ele fala, não, eu quero uma pessoa com experiência. Eu falo, olha... Difícil. Então, e qual que é a proposta? Salário mínimo. Eu falo, eu já indico de cara. Por que experiência? Salário mínimo... Primeiro emprego. É para primeiro emprego. Salário mínimo e experiência são antônimos. Ando distante. Igual o fio de desencapado negativo e aí negativo a gente e positivo. indica muito mesmo, assim, o estágio nível médio. Nos supermercados tem sido uma solução fantástica, na construção civil também, nas áreas de estoque, né? Lojistas, né? Comércio em geral. Lojistas. Então, assim... Poxa, eu preciso... E esse candidato, a atitude dele é diferente. Se ele está ali no nível médio, às vezes ele não consegue emprego, é um cara que vai ter 16, 17 anos, ele vai dar valor naquilo dali. É um cara moldável, né? Então, assim, o estágio é uma solução muito boa hoje para o mercado. Porque você imagina, você vai ter 2 colaboradores, às vezes mais barato do que um. Uma bolsa de estágio nível médio está o quê? R$700, 800? 750, mais vale por aí, transporte. mais vale transporte. Hoje, você pegar o salário mínimo mais os encargos, dá o quê? 64% de encargos que o sócio cobra no Brasil. Uns 1.600 que dá mais ou menos de custo, por aí, né? Ou mais, até mais o vale transporte. Ou seja, se você fazer na conta, você pode ter 2, desenvolver 2 pessoas ali e ter uma curva do tempo de vida da pessoa dentro da empresa muito maior. Porque quando você fala assim, estou tendo rotatividade de colaborador, o que está indo embora? Cultura da empresa. Você está investindo em treinar aquele auxiliar administrativo, energia, cultura, imagem É o que a gente até chama de programa de estágio, né? Ele entra pela porta do estágio e ele é formado conforme o perfil da empresa. Ele consegue se desenvolver muito bem. Ele é muito moldável, é muito bom. Algo que eu indico também muito a Poliana dentro disso, eu vejo no nosso meio empresarial, vejo muitos empresários que sofrem com isso, né? Na hora de contratar pessoas, não está encontrando, porque ainda assim a gente tem a cultura muito forte de contratar no feeling, na indicação. E os meus amigos, aquelas pessoas que eu tenho maior intimidade, falam, nem quem tem intimidade, fala assim, meu amigo, o melhor investimento que você faz é num profissional, em uma consultoria para te ajudar a encontrar esse talento. Por quê? Muitas vezes você vai levar 3 meses para poder descobrir que a pessoa não tem perfil. Olha o que você vai queimar. Vamos imaginar aí, não vou pegar nível operacional não, vou pegar o nível aí de analista. Você vai queimar líquido, né? Não vou colocar o bruto mais os encargos não, pelo menos uns R$12.000. 12 mil, muitas vezes a pessoa não faz conta. R$12.000 porque você não quis pagar uma consultoria que vai te custar pouco menos de R$2.000.
Olha Você só. jogou no lixo 12, 15. Ah, detalhe, aí a pessoa, essa é a grande realidade, a pessoa não tem dinheiro para fazer acerto, Poliana. Pequeno empresário, ele não tem dinheiro para fazer acerto. E ele fica arrastando mais aquele tiver colaborador acumulado. meia boca pelo resto do ano, pelo resto não, vai dar certo, vai dar certo. E A aí vida você dele vê, é muito corrida, ele não tem tempo para parar para fazer a seleção, aí ele fica realmente assim, sustentando situações que para ele é muito tira o sono da pessoa, ele se sobrecarrega porque ele tem que fazer retrabalho, ele não está tranquilo de deixar o negócio dele na mão do colaborador. Não é uma pessoa que vai aliviar para ele o fardo, pelo contrário, sobrecarrega. Então, assim... por um investimento que ele poderia fazer com garantia de 90 dias. 90 dias ainda. É o prazo de experiência. Se no prazo de experiência a pessoa não vingar, você não tem custo nenhum para poder repor. Olha Você só. sabe que esses dias eu peguei um caso o contrário. Um colaborador foi contratado para a área financeira e o currículo muito bom. Chegou lá e estava catando milho, assim. Ele demorava para fazer um relatório 1 hora, coisa que os demais produziam ali em 10 minutos, né? Aí fala, Poliana, avalia, porque a gente está querendo desligar nos 30 primeiros dias. Aí, Nos 5? 30 primeiros dias, 30. E aí eu peguei e fui conversar com o rapaz, olhei o currículo, apliquei testes, fiz uma boa entrevista. E na hora que eu olho, eu falei, gente, esse cara é um analista. E ele está fazendo um trabalho operacional. O que ele estava fazendo? O cara era muito bom, mas estava no lugar errado. Ele montou um manual do trabalho dele. A empresa nunca teve manual daquela função. Ele montou um manual do trabalho dele. Ele nos 30 fez um dias. playbook. Dentro da empresa. Exatamente. Da nesses 30 função dias. da empresa. Aham. Ele montou um manual, aí ele começou a monitorar o próprio tempo. Tipo assim, ele analisava ele mesmo, né? E eu falei, gente, que genial, né? E a gente tinha função na empresa, a vaga em aberto para analista, num outro setor. E estávamos buscando no mercado. E o cara lá dentro. E o cara estava ali do lado. Entendeu? Às vezes, um pente fino que você faz ali dentro, nossa, você vê o tanto que ele foi feliz para outro setor. E o que você falou, Poliana, é interessante porque não é uma matemática exata o recrutamento com seleção de pessoas. Então, muitas vezes, é o que a Poliana disse, ali no segundo momento consegue fazer uma segunda análise, identificar e trazer uma solução para a empresa. Mas o que a Poliana bem disse, você enquanto proprietário ou como gestor não tem tempo para fazer isso. Né? E você precisa, se você não tem esse departamento, né, de RH, ou acha que tem um departamento de RH, mas na verdade ele é um DP contábil, que não é. Então, se você não tem, é o melhor investimento você ter isso externamente. Né? O portal do estágio ele nasceu até dessa indignação. Muitas vezes, os meus concorrentes eles vendem como solução a tecnologia. Não, você vai receber... tem um concorrente meu, tem um concorrente meu que ele divulga o WhatsApp do empresário. A mulher falou assim, pelo amor de Deus, não aguento menino mandando mensagem para mim de madrugada, perguntando se eu fui aprovado ou não. Né? E lá não, a gente montou uma equipe que já é mais focada no recrutamento e seleção, baseada em hard skills. Né? Conosco lá é mais baseado no perfil técnico. Quando a pessoa fala que realmente é uma solução, porque a gente entende que é primeiro emprego, não tem essa questão muitas vezes de traçar um perfil comportamental e tal, mas quando é um programa de estágio, não, Luiz, eu preciso de uma pessoa porque eu quero desenvolver, que eu quero que ele dê um salto de estagiário para analista, ele não vai nem passar para assistente ou analista, ele não vai nem passar ali pelo auxiliar. Aí é onde entra uma consultoria. Fala, não, então é ideal você fazer realmente um teste, um perfil, colocar isso dentro de um cronograma de 1 ano, porque muitas vezes pensa que um programa de estágio é algo muito complicado. Não, durante um ano você avaliar, dar feedback e ver o desenvolvimento. A gente até falou sobre isso, né, Diogo? De ir fazendo essas avaliações e a pessoa já tem uma perspectiva que ela vai terminar ali realmente o estágio dela capacitada para qualquer empresa. Se ela quiser sair, não, já tem um conhecimento de um analista ou ela já pode ser absorvida ali pelo time, né, pela equipe. Pode falar. Olha, tanto que é importante voltar lá na base. Eu tô igual você, Crispim. Minha cabeça está fritando e vendo os A gente não deixa você... Vocês convidam duas pessoas de humanas, né? Duas pessoas de humanas. A Sendo gente um do faz lado a própria comercial, pergunta e né? responde, entendeu? Porque, assim... Aí, meu amigo. No Monopolizamos, sofrimento, né, Poliana? No corre-corre do dia a dia, eu vou falar na minha perspectiva, na minha visão. A gente contrata por contratar. Precisa ter alguém aqui para cumprir essa função. Tampar o buraco. Tampar o buraco, vamos dizer assim. Boa essa aí. E você falou uma frase muito bem esses dias, eu não lembro corretamente, mas se você não contrata bem, você já o demite, não é isso? É uma coisa O assim. desligamento começa na seleção. Na Isso. seleção. Eu gosto muito dessa Isso é frase. bruto. Porque eu venho passando por uma rotatividade muito grande ultimamente. Vou indicar Justamente uma boa por empresa de isso. RH.
né? Vai estar no link do post, vai estar no final. E a gente vê isso com essa percepção, que eu vou sair daqui como diz, um objeto da prateleira com essa visão diferente. Eu até ultimamente começo até a falar com uma pessoa que a gente está entrevistando, até com os próprios funcionários. Você tem 90 dias, a gente vai iniciar um namoro aqui hoje. Não é só meu lado que está contando, te avaliando. Você também tem que avaliar o meu lado empresa, meu lado como pessoa. Será que é aqui mesmo que você quer ficar? Isso. Será que é essa função que você quer? Será que é aqui essa empresa? Então você também Isso é tem muito esse bom. poder de decisão. Sim. Né? Então isso me faz refletir muito. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? E vocês falam que é porque vocês são de humanas e vocês falam muito, mas não é. E isso é que eu acho que é o mais importante do empresário. Ele tem muito foco na operação. Isso é uma coisa que a gente domina muito. Por que a gente, conhecendo a operação igual a gente conhece, conhecendo a área de vendas que a gente conhece, a gente se mete em fazer uma coisa que a gente não domina? Por que insistentemente o empresário contrata uma pessoa, uma psicóloga recém-formada para assumir o RH e não tem domínio disso, que é a mesma coisa que a gente faria para você construir um setor e a pessoa não tem domínio? Por que é tão importante essa abertura e essa oportunidade? Porque as pessoas não conhecem. E vai lá e contrata uma prima que vai fazer o DP, que vai dar uma força, que vai ajudar, e é a responsável pelo RH, e agora eu vou fazer contratação, e daqui a pouco a empresa virou uma empresa familiar mesmo, que tem primo, sobrinha, filha, nepotismo. Nepotismo está no contrato, né? Você não pode demitir, né? Isso, aí que você foi na ferida agora. Essa acaba sendo a situação. Você contrata uma pessoa, né, que é da sua confiança, que ela... O que é hoje o gestor de RH numa empresa, igual você bem diz, Poliana, em Goiás? Porque em Goiás a gente tem essa questão de achar que também não tem a profissionalização. Eu vou contratar uma pessoa da minha confiança que, se tiver fofoca no corredor, ela vai me trazer as fofocas. O fofoqueiro, né? E eu vou resolver essas fofocas e vou mandar embora essas pessoas. E aí entra... Acha, né? Você acha. E aí entra numa análise que ela não tem nada a ver com a empresa, e sim de uma impressão, da empatia, que eu acho que é muito do que a gente falou, isso é empatia. Eu me colocar no lugar do outro. Como é que eu vou avaliar uma pessoa que anda numa moto dentro de uma empresa, é um entregador, se eu nunca andei de moto? Como é que eu falo? Nós vamos colocar um baú nessa moto e esse baú ele vai ter 60 litros se eu nunca subir numa moto. A importância da gente conversar com as pessoas. Então, assim, na verdade, eu penso que esse momento que a gente senta para falar de pessoas é que a gente entender mesmo o nosso papel. Nós não conhecemos pessoas. Então, se você não conhece pessoa, contrata empresa que pode te dar esse suporte, né? Que pode te ajudar. E, Diogo, você falou uma coisa muito interessante também, que é algo que a gente vive muito, e a gente entende que é com o objetivo de reduzir custo, que é o quê? Contratar profissionais para ocupar cargos não é subjugando esse profissional, mas ele não tem lastro para poder ocupar aquele cargo. Então, muitas vezes, como você bem diz, você contrata um recém-formado que está ali na primeira fase dos seus primeiros empregos para ocupar um cargo onde ele vai ter uma pressão psicológica muito forte. Então, eu falo, não é subjugando que a pessoa não tem capacidade e tudo mais, mas são questões... Não tem vivência, né? Não tem Não, vivência. a empresa, ele na não verdade, tem, ela tem que ter estrutura para isso. Vamos pensar, é possível contratar? Também não vamos colocar todas as questões impossíveis, assim. Mas eu digo um cargo tipo CEO. Não. Entendeu? Quando eu falo cargo de gestão, é porque algo que está trazendo muito culturalmente, principalmente no digital, no mercado digital e nas startups, é aquele jovem que ele começou como estagiário numa startup, ele foi ali um SEO, né? Ele foi ali um SDR, na verdade. Por ele ser SDR de uma empresa que é referência no segmento dele, por exemplo, ele entrou como SDR na LCK, então era um pré-vendedor. E aí veio a Biosoul e falou assim, cara, você teve numa empresa de cultura muito forte na área de vendas, vou chamar você para minha equipe, só
que você já vai ser um sênior, um vendedor sênior. E aí vem o Luiz aqui do Portal do Estágio e vê que vira igual jogador, começa a comprar passe. Entendeu? E aí só vai aumentando o nível. Justamente. E vai começando a levantar o nível dele em algo de um ano. Eu falo isso, gente, porque eu vivo no meio dessa comunidade de startups. Então o jovem está ali com seus 22 anos, 20 anos, 20 anos, e ele é gerente na área de marketing. Só que quando eu falo que ele não tem lastro, é no lastro de relações com pessoas, é no lastro de resolver conflitos, muitas vezes com um gestor de 40 anos, 60 anos, que o cara vai pegar e bater na mesa e falar assim, rapaz, aqui o negócio é assim, assim, assado. Eu digo, e cliente externo, o que ele faz? Ele desmorona. Naquele momento, a inteligência emocional vai lá para baixo, porque ele não tem essa questão ainda bem estruturada, né? Eu conheço jovens que começaram a empreender e em 2 anos a empresa dele já é milionária. Poliana conhece também. Então, assim, aquela situação onde você não teve experiência, você tem que comprar a experiência. É onde esse jovem tem que começar a contratar consultoria, auditoria, entendeu? Mas pessoas, processos, né? Isso enquanto empreendedor, ele tem esse direito de comprar. E enquanto colaborador, muitas vezes ele não tem ali recurso financeiro de contratar esses coaches profissionais para dar suporte, entendeu? É onde que entra o psicólogo, o grande trabalho do psicólogo de fazer terapia, mas é entender isso também, entendeu? Entender pessoas, né? Justamente. A gente vai contratando pelo fim, porque trabalhou naquela empresa é bom, passou pelaquela é boa, né? E a Cris Junqueira, eu sigo ela, sou fã, e assim, ela fala muito sobre isso, que lá no início do Nubank, uma das coisas que ela coloca, uma das coisas que ela perguntava, o que você reinvestiria se pudesse voltar no tempo? Ela, gestão de pessoas. Se você jogar lá sexta-feira na caixinha de perguntas dela, Cristina Junqueira, no início do Nubank, o que você investiria que você não investiu? Ela já fala, um RH estruturado. Porque ela contratou muitas pessoas de tecnologia, das quais não tinha lastro no segmento dela. Olha só que interessante. Então, isso é muito bom, né? Você realmente ter um suporte de uma consultoria para te ajudar nisso. Fernando, Poliana, nós teríamos assunto aqui para ficar uns 2 dias. Como eu disse, tanto né? conteúdo, com tanta dor, com tanta Você chama um goiano com a mineira, que gosta de prosear. Vai ficar o resto. E é uma dor, eu acho que é a dor atual de qualquer empresário, de qualquer empreendedor, né, meu amigo? O que você sente por isso? Sua cabeça continua fritando a mil. Não, é porque como empresa, a gente pensa exatamente nisso, né? A gente tem visto muitas questões relacionadas a processo, vamos melhorar os processos, vamos alterar e vamos investir em tecnologia e vamos mexer com isso, vamos mexer com aquilo e de repente você tem uma Ferrari e você tem um piloto que acabou de tirar a carteira de motorista. Não, pelo contrário. Você não vendeu a ideia da Ferrari para aquela pessoa. E ela gosta de andar com o ninho dela. Entendeu? É o que mais acontece. Eu fiz uma formação, tenho uma certificação internacional em gestão de mudanças pela ProSci. E uma das coisas que essa formação trabalha muito é isso. Antes de você pensar em trazer a inovação, a mudança, primeiro venda a ideia para as pessoas. Quantas empresas contratam sistemas caríssimos, tendo instalar softwares e eles não rodam? Ou demoram 2, 3 vezes o tempo que precisariam para poder ser implantado, porque as pessoas não se abrem para o novo. Então, é o processo de respeitar o processo das pessoas para que aquilo... O processo do processo. E aí, venho aqui trazer uma outra questão com relação ao preparo do gestor. Hoje, o gestor tem que estar muito ligado com relação ao clima da equipe. A gente vê muitos candidatos que às vezes não ficam no processo inicial, nos 6 primeiros meses, porque a equipe sabota. Isso, gente, acontece com uma frequência que vocês não imaginam. Olha, interessante. A equipe sabota o novato. Eu não tinha essa visão. Eu vivi isso. A equipe sabota. Eu já vi. A equipe sabota. O ano passado também. eu tive uma cliente que ela tinha 22 funções e ela teve que trocar 16. Assim, eu tava só na porta pegando as vagas. Eu falei, mas troca a vaga aqui demais, né? Aí depois eu fui conversar com a gestora. Ela falou assim, por que só abre vaga na loja tal, né? Eu falei assim, não, lá tem... E aí essa gestora, que não é a dona, né? Ela tem a visão, mas não consegue mostrar isso para a dona. Eu falei, não, lá tem uma vendedora, que é a mais antiga, que é muito de confiança da dona. Todo mundo que entra lá, ela faz a pessoa sair. E todos que trocaram foram lá naquela loja. E na outra, não. A gestora.
Oi. A gestora uma percebeu. vendedora. É, uma vendedora antiga. Todos os colaboradores É que que eu entravam buguei lá. essa informação aqui que eu falo. Na gestora que me contou isso, né? E aí ela falou: na loja X tem uma vendedora que fundou a loja junto, tá desde a fundação da loja, e que a dona não tem coragem de demitir, mas não patrimônio. para colaborador lá. E aí, como lidar com uma situação dessa? Cadê, né, um profissional, uma equipe, uma consultoria mesmo para chegar, conversar com a pessoa? Às vezes aquela pessoa, ela só precisa falar assim: a gente ajuda a jogar essa vaquinha. Porque se ela tá fazendo isso, Joga a culpa em mim, né? Joga a ela culpa não em tá mim. feliz. Ela não tá feliz. Você está jogando contra a empresa, É. onde vai todos os dias. Exatamente. Mas muitas vezes, Frank, não é intencional. Eu já trabalhei com uma pessoa que ela era tão tubarão, tão vendedora, tão comercial, que um dia, em uma discussão entre colegas, um colega falou assim: fulana é um trator, sai atropelando todo mundo. Ela disse: se você não sair da minha frente, eu atropelo até você. Curioso. Então, é um perfil da pessoa que ela é muito comercial. Então, não é nem que ela quer. Ela acha que está ajudando a empresa, na verdade. Será Ela que eu tenho acha que que ela demitir está. essa pessoa? Às vezes não. Às vezes é uma pessoa para trabalhar sozinha. Porque, assim, é colocar a pessoa certa no lugar certo. Tivemos um caso de uma colaboradora de uma empresa. Cheguei num setor de departamento pessoal e tinha uma gestora que pediu demissão. A gestora tinha muitos anos na empresa. E aí vamos fazer uma avaliação da equipe para ver se a gente faz uma promoção interna. Eu falei: beleza. Aí eles, o empresário falou: não, eu tenho uma ideia de uma pessoa. Fiz a avaliação e aí eu descobri que essa pessoa que ele tinha ideia é uma pessoa com produtividade muito boa. Porém, na hora que eu fui fazer a avaliação psicológica dela, deu uma pessoa extremamente agressiva em fazer gestão de conflito, ou seja, ela se Fazia metia em mais tudo. conflito. Não, ela era assim, por exemplo, a gestora estava aqui no telefone com o cliente e ela pegava e falava assim, e ela dando orientação para um cliente, e ela falava assim: não, a lei mudou. A lei mudou. Não é isso, não. E aí desacreditava a gestora. E ela tinha um baixíssimo equilíbrio emocional. gasolina. Era muito impulsiva, né? Em falar, no que ela sentia. Era agressiva. Então, ela criou um clima no setor que a gestora queria pedir demissão. Olha só, que E adivinha quem queria ser a nova gestora? Ela, né? Óbvio. Aí, na hora que eu fui avaliar o perfil, avaliei o setor inteiro, eu percebi que eu falei: gente, então... Olha, empresário, sabe aquela, a boa, pezinho de boi, né? Que boa de serviço? Então, a gente tem duas opções para ela. Uma é o desligamento. Outra é a gente tirar dali de dentro e botar ela numa salinha. Que ela vai produzir. Ela é um trator para produzir, não tem como negar. Porém, ela não sabe lidar com gente. E é uma competência que ela não vai desenvolver do dia para a noite. Tem que Você corre trabalhar o isso risco muito de bem. perder o seu setor inteiro se você não mudar ela dali. E era, nossa, uma empresa que tinha baias, enfim. Eu falei: se você tiver de botar ela na baia, bota na ponta, no cantinho, ou do seu lado, para que você consiga Segura. monitorar, porque ela se metia em tudo. E aí, ao fazer o E teste tem, e tal... gente. Toda empresa tem. Vai Toda empresa passando, tem. vai passando um filminho na cabeça Você da tá gente. vendo? aqui. Eu lembrei do jogo. Toda empresa tem. Lembrando, 30 pessoas. Então, é isso. O gestor tem que ter maturidade para poder identificar essas questões, saber neutralizar, identificar quem são os líderes ali dentro. Esses dias falar assim, estavam procurando um processo também de promoção interna para um coordenador. E aí eu avaliei o perfil, a pessoa que o gestor menos gostava, eu falei: essa pessoa tem o perfil. Aí ele: como assim? Mas esse cara ele fica em embate comigo o tempo inteiro. Eu falei: porque ele tem liderança igual a sua. Então, traga ele pro lado de cada força. Né? Pro outro lado da força. Ele tem liderança e ele tá te desafiando. Então, bota ele pro lado de cá e ele vai trabalhar para você e não trabalhar mais contra você. Boa, sim. E aí, deram uma bugada a princípio, assim, e fizeram a mudança e tá dando certo. Né? Então, Isso que é tá bom. vendo? A pessoa não é ruim, às vezes só tá no lugar errado. E por isso que é bom ter alguém com E a essa gente condena, ótica. julga, E demite, e perde a dinheiro. gente julga e condena, né? Por isso que é bom a gente ter essa Vários. ótica de fora. E enquanto gestores e líderes, é muito bacana que, como eu disse para vocês, vai tendo uma linha de feedbacks. Então, ali, a equipe que tem um feedback do seu gestor, que o gestor tem um conselho de gestores e que tem um proprietário. E é algo que eu vejo que, enquanto proprietário, ele é um lobo solitário. E puxando aqui um pouquinho do jabá da nossa equipe, né? Hoje, nós fazemos parte do BNI, que é a maior organização de network do mundo. E o que me faz permanecer no BNI...
não é nem o propósito em si, que é muito bom, que é receber ali referências qualificadas, mas hoje eu olho uma equipe de 65 mentores. Hoje, o meu departamento de conselheiros do Portal do Estágio é o BNI. Então, muitas vezes, empresa grande, olha só para você ter uma ideia, puxando lá um pouquinho mais a sardinha do Nubank. Hoje, eles têm o luxo de ter um corpo de conselheiros, de pessoas de todo mundo, para poder falar assim, Cristina Junqueira, não é assim, virar para os outros fundadores, olha, o melhor caminho é esse, né? Faça dessa forma. Então, eles têm caixa para isso. Mas eu, enquanto empreendedor, muitas vezes eu não tenho ali um investimento para pegar o bambambam da internet Master Coach para me poder aconselhar, mas eu tenho ali recursos de contar com outros empresários que voluntariamente... Está aqui uma pessoa que me ajudou muito. Luiz, vamos fazer isso? Luiz, faz isso. Muitas vezes é uma viradinha de chave, porque num a um que a gente tem, uma conversa que a gente tem, não é só eu querer vender. Não. Eu falo isso para muitos membros. Falo assim, olha, você está entrando numa organização onde você realmente tem que ensinar, né, como vender o seu negócio e como fazer, mas você pode cutucar, falar assim, como é que você gere pessoas lá? Como é que você lida com líderes difíceis? E muitas vezes aquele conselho que a pessoa te dá, você só tem duas opções. Absorver, se fizer sentido, ou entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Pronto, esse aqui não serve para mim, não está alinhado com a minha cultura, mas talvez esse outro empresário, eu identifiquei uma cultura muito bacana, é uma empresa que está em crescente, é uma empresa que está desenvolvendo. Me fala um pouco, como é que você desenvolveu tanto em pouco tempo? Então, é importante, enquanto empresário também, não só a nossa ênfase é a gestão de pessoas, mas é também se abrir para ser gerido. Olha só. Ser gerido. Você precisa de alguém para te gerenciar também. E isso é o papel do conselheiro. Ele vai te gerenciar. Você pode se comprometer. Falar assim, Diogo, porque é tanto Diogo e Diego que a gente conhece, né? Diogo, seguinte, eu estou com esse projeto, eu acho que você tem capacitação para isso, porque você é bom em projetos. Você se compromete a comigo, se quiser, depois a gente pode até partilhar o resultado disso, mas a ser o meu conselheiro e acompanhar isso comigo, porque muitas vezes, enquanto empresário, como o Diogo falou que a nossa cabeça está esparramada aqui, isso acontece todos os dias. Todo dia a gente acorda com ideia nova. Nossa, gente, vamos fazer isso, e talvez a gente não vê resultado, por quê? Porque a gente não tem consistência em cumprir. Muitas vezes você pode pegar um conselheiro e falar assim, eu só vou para outro projeto, quando você largar a minha mão e falar assim, Luiz, esse projeto que você teve a ideia rodou. Ou não deu certo. Ou não deu certo. Que é uma das melhores coisas que pode acontecer. Deu certo ou não deu certo. Algumas vezes a empresa... Tudo tem resultado. Positivo ou negativo, mas tem, né? Então, eu sei o resultado existe. Então, eu sei que o Frank está olhando aqui para mim porque a gente precisa caminhar para o fim, mas mais do que gerir pessoas, a gente, enquanto empresário, está aberto a ser gerido. Também. Essa a gente precisa dar conta de horizontal. tudo, né? Não precisa dar conta de tudo. Ser gerido, saber que nós somos seres humanos, cheios de falhas, não somos perfeitos. Como eu falo para a minha equipe, falo assim, gente, eu não acordo de manhã e falo assim, hoje eu quero ferrar a minha equipe. Acordei com essa Hoje eu acordei assim, quem que eu vou ferrar hoje? Hoje eu quero ver quem é que vai pedir conta. Hoje eu vou falar assim, não, hoje eu quero fazer o test drive do Portal do Estágio, ver se ele fecha ou não. Né? Gente, empresário nenhum acorda com isso. Empresário, ele sempre acorda querendo resultado, o melhor para a sua equipe, o melhor dos seus colaboradores, de fato, e para os seus colaboradores, mas muitas vezes a gente precisa ter essa humildade, vamos colocar dessa forma, de falar assim, cara, baixa um pouco minha bola, vem cá, Diogo, me aconselha. Que bacana. Semana passada a gente não teve uma conversa dessa, né, Poliana? Poliana, eu preciso da sua ajuda. Como é que a gente fecha um pacote aí para você fazer algumas avaliações? Até comigo, me coloca na avaliação. Eu quero saber como é que tá a minha energia. Tem que fazer com dor no primeiro, né? Gente, mas é com dor no coração, interrompendo. E é isso. Nós temos muito papo, já dá outro Sim, podcast tem aquela plaquinha, aqui. Ó, faltam 5 não, minutos. Não é nem por isso. Cadê o nosso timekeeper? Dá outro podcast. Que coisa massa, que conexão bacana. Assim, é satisfatório e acho que essa é verdadeiramente nós procuramos, né, meu parceiro? Essa entrega, essa partilha. Acho que é a dor de todo mundo, é partilhar para o empresário. O que é a dor, o que é a sofrência. E a humildade, né? Aprender. É o que a gente mais precisa, gente. Reaprender. Esquecer, reaprender para aplicar. É bom demais. Acho que é um dos melhores podcasts que nós fizemos. Desconstruir para construir algo novo. Desconstruir para construir. O meu pensamento dentro do que você falou é exatamente isso. A gente entender dentro do nosso universo o que eu sou bom. Eu sou bom em quê? E no que eu não sou bom, que eu procure as pessoas mais adequadas e os especialistas que vão me dar suporte nisso. Se é ruim de gente...
seu RH e portal do estágio. Pensa Não só, tem jeito. Existe uma máxima que fala que os iguais se encontram. Enquanto eu vivo isso muito lá na minha empresa, né? Enquanto a gente decide fazer seleção para algo que é oposto a nós, a gente vai falhar. Por quê? Os iguais se encontram. Então, a tendência é sempre eu contratar uma pessoa que é igual a mim, da qual não me complementa em nada, porque ele já é igual a mim. Então, eu preciso de alguém que me complemente e faça uma atividade que eu não faço. Então, também é outra realidade. Perfis complementares, né? Antes de Justo. vocês fazerem o jabá de vocês, eu falei para vocês que o negócio flui mesmo. Ó. Nós tínhamos aqui um roteiro e ele foi todo cumprido, sem ter pausa, sem ter nada. Ó. Nós falamos de fundamento de gestão de pessoas, nós falamos de recrutamento e seleção, nós falamos de desenvolvimento e engajamento dos colaboradores, gestão de conflitos e, por último, liderança inspiradora, que nós finalizamos aqui agora. Que eu tenho uma frase que eu acho muito importante, que todo conhecimento que você não põe em prática, ele vira informação. Então, nós falamos isso aí. Então, se a gente não põe em prática, E o que que não nós tem partilhamos, utilidade, o que me serviu aqui agora, eu chego lá na minha empresa, ou na minha vida pessoal, que seja, e não põe ela em prática, vai virar uma informação. Só mais que uma você folha fala? de papel, né? Só mais uma folhinha de papel. Cara, que pena que chegou no final. Boteco. Oh, Vamos meu agora Deus. partir para o livro, né? A gente tem uma Livro. prática de falar do livro, né? Vamos lá, Polly, você já tinha começado a dar um spoiler do livro que você ia sugerir. Então, Maria Odete Rabaglio, ela é uma especialista, né, famosa no Brasil por trazer muitos conceitos de gestão por competências, né, que dá muito mais assertividade, tanto para selecionar quanto para fazer avaliação de desempenho. E ela tem nos livros dela perguntas que você pode utilizar em entrevista, para cada cargo, que tipo de competência você pode olhar, e facilita muito, né, tá mastigadinho lá. É um livro bom e barato, né, dá para poder investir. Show de Isso é bola. bom demais. Fernando, conta aí pra gente um livro bom que a gente pode dar uma lida e aprender mais sobre gente. Um livro que está nos meus top 5, né? Livros. Os outros é bem conhecido, né? Desperte Seu Gigante, Como Influenciar Pessoas, né? Fazer Amigos. Mas esse eu vejo que é um livro que não é muito bem divulgado e ele fez uma total diferença para mim, que chama A Única Coisa, do Gary Keller. A Única Coisa, ele é um livro que ele fala onde que ele mostra, né, exemplos claros de vários gestores que quando você foca na única coisa que você precisa fazer para alcançar o resultado, sem se distrair com mais nada, a sua empresa avança muito mais. Não só a empresa, mas soltando spoilers, pode, né? Claro, mas para o final liberado. do filme ele fala sobre questões pessoais, espirituais, familiares, saúde, né? E ele mostra também uma perspectiva que não demanda muito tempo. Então, ele coloca lá, por exemplo, se você foca na única coisa que você precisa. Eu preciso focar no comercial da minha empresa. Então, eu vou focar 4 horas por dia para fazer o quê? Aí você vai fazer as perguntas-chave para aquilo e você vai focar naquelas 4 horas. E o mais interessante é que ele fala que no final de um ano, conforme estudos de Harvard e outras universidades, você sai PhD naquele assunto. Então, você não só tem resultado, como você sai PhD naquilo que você foca a única coisa. Então, muitas vezes, o que você precisa todos os dias focar é 30 minutos de caminhada, é um momento com seus filhos, o de 1 hora, isso vai fazer uma diferença, né? É uma qualidade de sono. Então, muitas vezes, a gente, enquanto empresário, e para mim, como empresário, fez uma grande diferença, porque a gente realmente anda com extintor e sai apagando fogo, né? O tempo todo. mais E a pra gente precisa bombeiro ter que esse pra empresário. E a gente precisa ter esse isolamento. Não, meu problema é desenvolver pessoas, então eu vou tirar 4 horas para me poder sobre desenvolver pessoas, como liderar pessoas, fazer feedbacks com as pessoas. 4 horas, quer dizer, hoje eu não tenho reunião, não tenho nada, eu só quero ouvir minha equipe, ouvir os meus gestores. Então, esse livro, para mim, chama A Única Coisa, foi um dos únicos livros, vamos assim dizer, que para mim fez uma grande diferença, entre outros livros essenciais que eu tenho. Bom demais. Perfeito. Frank, Traz o seu aí, Crispim. O meu? eu tô doido pra... Eu vou falar do meu, que você vai falar do seu e do meu. Tá. Aquele presente Não, é seu. eu tô doido pra fazer dar uma advertência agora. Eita. Mesmo? Acabei de terminar aqui a nossa entrevista, deu vontade de dar uma advertência. Em mim como empresário. É 2. Que eu preciso agora ficar mais esperto com o meu RH. É 2 pessoas. A gente tem que parar de achar que sabe das coisas. Não, já passou da hora, né? Passou da hora. Ter Você foco. também, empresário. Advertência em você. Ter foco, né? O livro que eu vou trazer aqui é interessante que ele é muito voltado a nós como
profissionais que O da prateleira. nós como profissionais que estaríamos olhando, e muito do que a gente conversou hoje, eu acho que agora que cabe mais. Porque a gente é contratado, já que nós estamos na prateleira, E é verdade. a gente é contratado pelas nossas competências e somos mandados embora por nosso comportamento. Então, nós como empresa, Sim. podemos falar que O somos uma gestor também é empresa demitido pelo colaborador, gigante. né? Quando ele pede demissão. Então, nós somos uma empresa gigantesca, maravilhosa. Temos uma competência fantástica, mas o nosso comportamento interno, nossa cultura é horrorosa. Então, você vai ser demitido. Então, tem um livro aqui que chama Talento para a Vida, alavancar pessoas e organizações através do comportamento. Né? Ele é uma ferramenta, na verdade, do eTalent. Tem diversas estruturas aqui para você entender sobre comportamento, como melhorar como comportamento, como gestor e como empresa também. Né? E aí eu vou deixar você falar de um livro que quase que a gente não fala aqui. Nossa e é Senhora. fantástico esse livro. O Crispim me deu esse livro aqui. Eu não tenho o hábito de leitura, mas estou na minha meta, meu propósito é aprender a ler. Aprender a ler não, né? Livro, né? Você sabe, ter o costume de ler. Ter o costume. Responsabilidade extrema, como os Navy SEALs lideram e vencem. Olha só, é uma tática militar que o cara teve a chave de usar como pessoa em empresas, não é isso, Crispim? O interessante desse livro é que ele fala, e lógico, ele tem ele fala muito sobre combate, fala sobre práticas de combate, e na hora que ele joga na vivência empresarial, a gente vê que não é nada demais, que são situações que a gente vivencia, e é muito disso, da gente ter a autorresponsabilidade de entender que nosso papel na empresa, nosso papel na nossa equipe, ele não é se destacar, que o líder, ele tem muitos pontos cegos, inclusive é responsabilidade dos funcionários, né, dar esse suporte. Tem uma etapa ali que ele fala de gestão de baixo a cima e de cima a baixo. Então, a parte de baixo a cima, o gestor ele tem que ter essa humildade para fechar a boca e abrir o ouvido e entender a equipe. O ouvido ser generoso. Humilde, né? O Fernando Campos falou isso, ser humilde. Bom, chegamos a mais um fim de um podcast, estamos no 3º episódio. Relembrando o primeiro, gente, segue a página lá no Instagram e no YouTube, né? Perfeito. Tudo Bora Up, né? Lá no YouTube. Tudo Bora Up. E lá no Instagram é @Bora Up Podcast. Você não tá sabendo nada, passa lá no RH. Tô demitido, já fui demitido no ar aqui. Gente, só relembrando, no primeiro episódio nós falamos de liderança. No segundo, falamos de 2 ferramentas importantíssimas e fundamentais para qualquer empresa, que é a venda pelo WhatsApp e de forma orgânica pelo Google. Gente, o povo desconhece muito essa ferramenta do Google. Estou investindo muito, viu, no Google. E muito interessante. E hoje, nada melhor do que falar de pessoas. O maior patrimônio que eu penso numa empresa são pessoas. Perfeito. Muito obrigado, Frank. Muito obrigado, Poli. Foi um prazer. Ixi. Fernando, foi ótimo. Muito obrigado Quero também agradecer. pela sua presença. Obrigado pela partilha da grandeza de vocês. Não estáis daqui hoje. Demitido, não é, Crispim? Já fui demitido. Não. Só advertência. na Não, isso prateleira. é só lá no aprendiz, Pensa na aqui não. prateleira. Lá, Tenta. o aprendiz que demite, a gente não. Gente, a gente obrigado mesmo. Gratidão pela Ajuda. partilha. Espero que vocês absorvam isso aí, que isso é feito de corpo, alma e coração. Não é assim que a gente diz? Com certeza. A gente Crispim, está mais uma fazendo vez, isso para obrigado. todo mundo. Muito obrigado Até mais, demais. gente. Foi um prazer. Até mais. Obrigada. Tchau, turma. Obrigada, Até gente. mais. Até mais. Segue nós lá, hein? Dá uma moralzinha. Tchau.